Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Uma homilia que estremeceu a Europa, estremeceu o Vaticano, proferida pelo grande cardeal Gerard Miller em uma conferência que ele participou na Espanha. San Lorenzo del Escorial. Na homilia da missa de encerramento do curso de verão, celebrada na Basílica do Real Sítio de San Lorenzo del Escorial, na Espanha, o cardeal Gerard Louis Miller, prefeito emérito da Congregação para a Doutrina da Fé, proferiu uma mensagem profundamente teológica e pastoral, centrada na centralidade de Cristo como único Salvador e na missão da Igreja como sacramento de salvação em meio a uma cultura secularizada. Portanto, com esse vídeo eu quero fazer a leitura dessa homilia que estremeceu completamente os alicerces da Europa e do Vaticano. O que a nossa atual sociedade globalizada e secularizada propõe? Uma civilização que nega suas raízes e suas fontes, recusando-se a decifrar o Verbo que se encarnou para salvar o mundo, como o único mediador entre Deus e a humanidade. Essa civilização está condenada à insignificância, à violência e à desumanização. De onde vem esse niilismo da consciência contemporânea? Fechada em seus próprios limites estreitos, prisioneira de seus próprios esquemas e slogans, incapaz de se abrir à novidade inatingível de Deus. Às vezes, ela foi conhecida como o coração que animava toda a sociedade, e outras vezes como uma bandeira disputada até mesmo na pele de um mártir sanguinário. A Igreja, como casa e o povo de Deus, sempre foi um sinal da esperança e o sacramento universal da salvação em Cristo. Como diria São Leão Magno, o que era visível em Cristo passou para os sacramentos da Igreja, para a Igreja dos sacramentos. A lógica sacramental interna da Igreja, inscrita na revelação trinitária, construiu um povo de filhos livres de Deus. De fato, a palavra e a graça divina têm sido o grande antídoto contra qualquer tentativa de manipulação, de redução da pessoa de um indivíduo aleatório ou a uma espécie ideológica, ou de absorção no jogo de poder contra qualquer ideologia totalitária. Os sacramentos, celebramos na liturgia da Igreja, não se referem apenas ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que fala e age por meio deles, que se deixa tocar e amar, mas também transformam cada pessoa com sua história, seus relacionamentos, seus projetos, seus desejos. A liturgia nos fala para a eternidade. Se nós não vivermos buscando a eternidade, a nossa vida é em vão. A partir da vida sacramental da Igreja, descobrimos com alegria que somos criados à imagem e semelhança do Criador, chamadas a saber viver o divino em nossa carne. A própria Eucaristia, a presença real de Cristo, o sacramento do seu sacrifício, que muitos já não creem mais, precisamos ponderar isso, introduz-nos continuamente numa nova experiência de gratidão e graça. Não é uma simples representação simbólica subjetiva,
Olha o que ele está dizendo aqui, hein? Não é uma simples representação, mas o espaço em que encontramos a nossa identidade e missão. Dedicar-nos e dar a vida pelos outros, pela nossa felicidade, alegria e paz, reconhecendo nela a presença misteriosa que, sabemos, responderá às nossas inquietações mais íntimas. Olha que profundo isso. A Eucaristia, esse sacramento, ela é a resposta e ela responde às nossas inquietações lá dentro da alma, né? Mais íntimas. Sentimos-nos impelidos a amar e abraçar o amor. Viver como cristão é o completo oposto da imobilidade, banalidade e paralisia causadas pelo constante fornecimento de novos estímulos, especialmente no vasto mercado atual, que nos reconhece apenas como potenciais consumidores. Olha que verdade! O mundo hoje nos trata como isso, potenciais consumidores apenas, em busca do quê? Do poder, do dinheiro. Viver como cristão é exatamente o oposto, é ser tratado como alguém que, desde o batismo, mergulha livremente na experiência sacramental, descobrindo com surpresa na igreja tudo que é verdadeiramente justo e bom. Ó, na igreja nós descobrimos tudo que é verdadeiramente justo e bom. Essa experiência sustentará para sempre o seu destino. Um cristão admira um verdadeiro relacionamento conjugal, o casamento, a família, relacionamentos de amizade autêntica, um trabalho gratificante, um tempo de alegria que constrói um ideal que nos lembra: somos chamados à excelência. A fé é a única força que verdadeiramente transforma a realidade. Quando o Senhor ressuscitado anuncia a conversão dos pecadores e o perdão dos pecados, a boa nova, proclamada ao longo das estradas da Galileia, recebe uma nova compreensão. É uma oferta de perdão ilimitado e misericordioso. Os apóstolos proclamaram a tempo e a tempo que existe uma verdade subjacente a toda a realidade, chamada a realizar o plano original do Senhor, que foi obscurecido pelo pecado. No entanto, a fé nos sustenta pelos méritos e qualidades cardeais daqueles que são chamados a partilhar a intimidade com o Senhor, isto é, testemunhado apenas em nome e com a autoridade do Senhor. A proclamação do Evangelho, com vitórias sobre o mal e o pecado, como vitórias militares sobre o inimigo, com grandes reformas que renovaram a vitalidade de todo o povo, nunca foi o resultado de negociações políticas prolongadas, jogos diplomáticos ou cálculos egoístas de covardes. Foi fruto, olha isso, do testemunho corajoso e determinado de pessoas conscientes de suas limitações humanas e do fato de que o Senhor orou por elas a ponto de se compadecer dos seus pecados. Sempre foi o testemunho, que muitas vezes foi até o sangue derramado. Cristo, por meio de sua comunhão de amor com o Pai no Espírito, deu testemunho de sua comunhão com o Pai, de sua experiência de Deus. Assim, professou a fé demonstrada, um espaço que foi vida eterna para nós. E como consequência natural disso, nós também testemunhamos em meio ao mundo que Deus nos amou incondicionalmente e nos reconciliou com Ele e uns com os outros. Professar a fé cristã é viver em comunhão num povo de verdadeiros irmãos. Crer é necessariamente tornar-se missionário e testemunha de Cristo. As limitações ideológicas e a oposição hostil da descrença que nos assedia
já não importam. Contamos com o povo das obras poderosas que a igreja realiza hoje. O que importa é ser fiel à confiança depositada em nós e estar disposto a lutar contra o mal, contra o pecado, contra o humanismo ímpio e contra o transhumanismo que combate a dignidade humana. Aquele que é verdadeiramente cristão, ele combate os erros e o pecado e as ideologias. Não somos ingênuos. Sabemos que o mundo foi, é e sempre será uma complexa teia de interesses, de paixões por vezes indizíveis, de experiências que oscilam entre o triunfo e o fracasso humanos. Em vez disso, a razão se revela pela fé como uma direção, como um livre assentimento ao que foi visto e experimentado, sem qualquer censura. Para além de mero cálculo, medida o instrumento, a razão, iluminada por Cristo, com sua doutrina ligada à fé, é fortalecida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ele não apenas nos anuncia e proclama a verdade, ele é a revelação definitiva, a verdade e a vida em sua pessoa divina. Ele nos diz quem Deus é para nós e quem somos nós para Ele. Ao desvendar definitivamente o véu, Ele nos revela a realidade mais íntima de Deus, convidando-nos à confiança e ao abandono, ao entrar em sua pessoa e assim descobrir a única verdade. Outra parte dele também é vida, isto é, nossa realização, nosso bem-estar, nossa paz, a resposta para nossas buscas. A união daqueles opostos que nos negavam e nos separavam. Por meio de tudo isso, Ele está abrindo o nosso caminho para alcançar a Deus, o nosso ponto de referência, nossa chegada, nossa certeza de que nunca estamos abandonados à mercê das circunstâncias da vida ou mesmo abandonados a nós mesmos. Que nossas nações europeias e toda a humanidade finalmente reconheçam o cristianismo como a sua única salvação, a sua única vida, que as nações reconheçam isso, hein? Porque senão nós estamos perdidos. Jesus sabe que os seus amados discípulos terão de enfrentar novas condições e o ataque constante do maligno. Ele também sabe que a divisão será sempre a tática do diabo. Por isso, o Senhor convida os cristãos, os seus discípulos, a formarem um só corpo com Ele, pois Ele é a cabeça da igreja. Como testemunhas de Cristo e conhecedores de Deus, proclamamos uma comunhão justa, uma verdadeira fraternidade, um amor que preenche os corações. Somos, queridos irmãos e irmãs, chamados a assumir a nossa responsabilidade para com a sociedade humana e para além dos interesses políticos ou ideológicos predominantes, a colocar-nos a serviço dos nossos concidadãos para que todos tenham a vida eterna. Com fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus e único Salvador do mundo. Amém. Essa foi a grandiosa homilia proferida pelo grandiosíssimo cardeal Gerard Miller. Precisamos entender que se não assumirmos verdadeiramente Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, o Salvador das nossas vidas e da história, nós estamos negando a única verdade verdadeira que temos, que é Jesus. Portanto, sejamos corajosos para defender, pregar e anunciar o Evangelho do nosso Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja. Lembro da nossa promoção na Sanctorium Católico, que são os melhores terços. E você
comprando um terço lá, você ajuda o nosso apostolado aqui. Se você utilizar o cupom Católicos de Verdade 10, você ganha 10% de desconto e frete grátis, tá bom? Então, dá uma passadinha lá na Santório Católico e ajude o nosso apostolado. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!